escrito pelo missionário. 1 João, capítulo 2, o verso 1 e 2, está escrito: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tendo a fé renovada sobre quem somos e o que é nosso por direito, e entrando juntamente com Deus em juízo. Precisamos dar o terceiro passo, apresentar as nossas razões a Ele. Isaías 43, 26. Não é isso que fazem os advogados quando defendem o seu cliente diante do juiz? As nossas causas se resolvem na presença do Senhor. Hoje Cristo é o que, igreja? O nosso advogado intercessor perante o Pai, a fim de nos socorrer e atender por causa do seu sacrifício. Podemos desfrutar dessa prerrogativa destinada aos filhos de Deus. Portanto, diante do Tribunal Supremo do Universo, que é a própria palavra, levantemos a nossa voz, rejeitando qualquer veredito diferente daquele que determinamos. Isaías 50, o verso 9. Eis que o Senhor Jeová me ajuda, quem há que me condene? Amém. Só para a gente entender aqui, irmãos, o Senhor está hoje para nós como advogado fiel, né? Muitas pessoas, às vezes, por falta do conhecimento, ela quer, Jesus vai julgar a sua causa, Jesus vai fazer isso, aquilo, apontando o dedo, sabe, né? Nesse posicionamento. Entenda, irmãos, o Senhor não está como o justo juiz ainda. Amém, igreja? Entenderam? Ele está como advogado. Porque tem muito crente, tem muitas pessoas que falam, Deus vai julgar você. Claro que no tempo certo. Agora ele não está como juiz, ele está como advogado. E o advogado serve para nos auxiliar, para nos ajudar, para, irmãos, defender a nossa causa, né? Veja que o missionário coloca aqui que nós precisamos, na verdade até o versículo bíblico de Isaías, né? Apresentar as nossas razões diante dele. Então o que nós temos que fazer? Nós temos uma causa, nós temos um problema, temos algo que precisa ser resolvido, vamos até Jesus e fala para que Ele possa, né? Senhor, me auxilia, Senhor, me ajuda, Senhor, como advogado fiel, vem me orientar, né? No que eu devo fazer diante da sua palavra. Então é a primeira coisa que a gente precisa fazer, irmãos, entender que o Senhor, Ele está no papel atual de advogado fiel. Aí tem muito crente que quer apontar o dedo para o outro, né? Acusando, né? Se a gente ler Mateus 7, a gente vai entender que esse não é o papel nosso. Nós não podemos julgar ninguém, porque se a gente julga, nós também seremos julgados. Amém, igreja? Vamos pegar essa parte aqui que o missionário coloca aqui? Diga comigo aqui, a parte aqui do terceiro parágrafo. Cristo é o nosso advogado intercessor perante o Pai. Para quê, igreja? A fim de nos socorrer e atender. Diga glória a Deus. Nós temos que crer nisso, irmãos. O Senhor está para nos ajudar em nossas causas. Não tem aquelas declaração, minha causa é uma causa perdida. Já ouviu, né, as pronúncias? Minha causa é uma causa impossível. Irmãos, não se preocupe. Jesus é especialista em causa perdida, em causas impossíveis. Ele vai te auxiliar diante da palavra e tudo vai ser resolvido para a glória de Deus. Amém, igreja? Diga comigo, o meu Jesus é o advogado fiel
que eu devo confiar. Amém. Pode guardar aí a apostila, o livro de hoje, a lição de hoje. Jesus é advogado fiel. Glória a Deus. Abra a Bíblia, por favor, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos 13, o versículo, se você depois tiver interesse de ler, depois do versículo 13 em diante, você vai ler, passa pelo 26, e aí você conclui todo o capítulo, vai trazer uma grande, assim, irmãos, um entendimento profundo, esse capítulo 13, mas eu vou abordar apenas um versículo aqui, que é o 36, Atos 13, 36. A história, o relato começa lá no 13, vários versículos, são 52 versículos, né? Para a gente então ganhar tempo, nós vamos ler aqui o versículo 13. Atos, capítulo 13, o verso de número 36. Eu vou ler aqui primeiro na minha tradução, depois a gente vai ler pelo menos umas duas diferentes. Vamos ler juntos? Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus. Para por aí. Davi serviu, fez a vontade de Deus no seu tempo. Guarda isso, irmãos. Muda aí a tradução, por favor. Se possível, a NVT primeiro. Olha aí, olha na tela mais perto. Tá pegando esse aqui? Não tá, né? Então olha aqui se der, por favor. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus, quando? Em sua geração. Vai guardando, irmãos. Em seu tempo, na sua geração. Coloca viva também, por favor. Vai guardando isso, que agora a gente vai montar a mensagem. Isto não era uma referência a Davi, porque depois que Davi serviu, a geração dele, de acordo com a vontade de Deus, aí ele morreu, né? Aí, vamos mais uma outra diferente? Pega, não sei se vai ter a King James aí, mas pega uma outra aí. Depois, porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus, adormeceu. Amém. Então vamos entender isso aqui, irmãos. Eu acredito que já deu para você compreender. Nós vamos falar aqui hoje, o Senhor tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, principalmente hoje pela manhã também compartilhando essa mensagem. A gente vê que Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém, igreja? E para cumprir o propósito de Deus, não precisa ser exatamente, vamos dizer, um pastor, um obreiro, uma pessoa que tem uma função dentro da igreja. Para cumprir a vontade de Deus, você tem que dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me, faça em mim a tua vontade. Irmãos, todos nós temos um propósito que Deus quer que seja cumprido. Veja, por que eu peguei três traduções diferentes? Porque, olha só, Davi serviu no seu tempo, na sua geração. Veja aqui, irmãos, a Bíblia está nos mostrando que ele partiu, ele morreu, depois de ter cumprido o propósito de Deus. Sabe, eu estava refletindo isso hoje pela manhã. Tem muita gente, irmãos, morrendo sem cumprir o propósito de Deus.
Muitas pessoas estão passando pela nossa vida, muitas pessoas estão passando por nós, e nós não estamos marcando essas pessoas com o propósito que Deus tem colocado na nossa vida para marcar essa geração, para marcar, irmãos, né, essas pessoas que Deus tem colocado diante de nós. Quem da sua família, irmãos, quem do seu, vamos dizer assim, ciclo de amizade ou hall de amizade que você tem, irmãos, cumprido o propósito de Deus, levando, né, a palavra, cumprindo o ID, anunciando as boas novas? Veja, igreja, muitas são as pessoas que estão passando, morrendo, sem deixar um legado, sem deixar uma marca, sem cumprir o propósito de Deus. Preocupante é, irmãos, que a Bíblia diz, Paulo fala que se a gente fizer ou não fizer, todas as nossas obras serão o quê? Julgada. Ah, eu não quero fazer, vai ser julgado. Eu vou fazer, vai ser julgado. Então, irmãos, já que nós temos, vamos fazer. Vamos, irmãos, obedecer a Deus. Amém, igreja? Não pense você que você está aqui por acaso. Não pense você que você está na igreja, porque eu escolhi isso. Não, irmãos, desde o ventre da sua mãe, o Senhor te chamou, te escolheu. Para quê? Para cumprir o propósito dele na sua vida. Para que você, irmãos, na sua geração, no seu tempo, venha então marcar outras pessoas. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então diga comigo, quem quiser marcar ou, né, refletir comigo, que essa mensagem possa, irmãos, despertar em nós, para a gente sair do comodismo, para a gente, irmãos, trabalhar para o reino de Deus. Não é para a igreja, não é para o pastor, não, é para o reino de Deus. Deus tem propósito e Ele quer cumprir o propósito dele através de nós. Quando? Quando, irmãos? Depois de morrer? Na outra geração? Em outro tempo? Não. Veja que a declaração é essa. No tempo de Davi, na geração de Davi, o Davi cumpriu o propósito de Deus. Amém, igreja? Então diga comigo, eu tenho, mais forte, eu tenho que cumprir o propósito de Deus. Diga, no meu tempo, na minha geração. Vamos ler mais uma vez? Tendo, pois, Davi servido, leia em voz alta, o propósito de Deus na sua geração. Vamos repetir isso? Cumprido o propósito de Deus na sua geração. Recebe essa palavra, irmãos? Diga comigo, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha geração. No meu tempo, pessoas serão marcadas. Amém? Você precisa deixar um legado. Você precisa marcar vidas para cumprir, irmãos, através de você o propósito de Deus na vida de outros, né? Olha, somos muito gratos. Eu acredito, irmãos, eu acredito nisso. Quantas pessoas que estão aqui hoje no Evangelho, na palavra, por causa, vamos dizer assim, de um avô, uma avó, principalmente a avó, né? A mãe ou o pai, talvez, né, quem veio pela TV, o missionário, ou outros pastores, né? O obreiro, um membro, uma pessoa que te convidou um dia e através dela, dessa pessoa, o Senhor te marcou. O Senhor te alcançou. O Senhor, então, irmãos, hoje está cumprindo a palavra dele, porque alguém um dia te alcançou com a palavra que Deus, então, né, usou para abençoar a sua vida. Só que não pode acabar em você. Irmãos, chegou até você, agora você tem que dar continuidade. Você tem que ser, né, aquela pessoa que entenda, chegou até a mim, mas não vai parar em mim, não. A palavra de Deus chegou até mim, vai chegar para minha família, vai chegar para os amigos da escola, colega de trabalho, vou levar adiante, vou marcar vidas, eu vou cumprir o propósito de Deus no meu tempo, na minha geração. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Você entendeu aqui, irmãos? O Davi morreu, dormiu, adormeceu, né? Olha só.
Entenda, quantas pessoas estão morrendo sem cumprir o propósito de Deus? Quantas pessoas que eram para ter marcado vidas, eram para ter ganhado almas para o reino, eram, irmãos, para ser instrumento, né? E aí elas negaram, elas retrocederam, elas recuaram. E se acha que, irmãos, vai ficar por aí? Todos nós vamos ser julgados pelas obras feitas e obras que deixamos de fazer. Então, já que vamos ser julgados pelas que fazemos e que deixamos de fazer, então entenda, irmãos, eu vou ser julgado por aquilo que eu fiz para a glória de Deus, para cumprir o propósito de Deus na minha vida. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: você tem um propósito, e esse propósito tem que ser cumprido no seu tempo, na sua geração. Irmãos, marque vidas. Não podemos passar, irmãos, passar abatido. Sabe, irmãos, quantas pessoas que chegam na nossa vida, entram e saem, e não deixa nenhuma marca em nós. E assim também a gente na vida dessas pessoas. Quantas pessoas Deus tem colocado diante de você para que você possa, vamos dizer assim, transmitir o perfume, de santificação, de, irmãos, santidade, de, vamos dizer, temor, de respeito, de avivamento, mas não transmite. Não, tem que marcar a geração, tem que marcar o tempo, tem que marcar pessoas para cumprir o propósito de Deus. Amém, igreja? Eu tô batendo nessa tecla inicial para a gente passar adiante. Eu peguei aqui uma personagem bíblica que cumpriu o propósito de Deus na sua geração, mas que a gente possa sair daqui hoje entendido, irmãos. Eu não vou morrer sem cumprir o propósito de Deus. No meu tempo eu vou ganhar almas, na minha geração eu vou marcar vidas, na minha fase, na minha estação que Deus tem colocado, pessoas vão ser ganhas para o reino de Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Amém. Então é isso que nós precisamos entender. Todos nós nascemos com um propósito, e esse propósito é para ser cumprido no seu tempo. Amém, igreja? Vamos lá. É o texto, o livro de Esther. Tantas outras passagens que a gente tem aqui de pessoas que cumpriram o propósito. A gente vê o Paulo falando aqui em Atos 13, é Paulo dizendo, ali o Davi cumpriu o propósito de Deus no seu tempo, na sua geração. Podia eu aqui falar do Davi propriamente, ou de outros que cumpriram o propósito, mas no meu coração vinha, irmão, sempre em lembrança a história de Esther. Embora eu tenha pregado essa mensagem da Esther mais ou menos 2 meses atrás, vou pegar alguns pontos para a gente aplicar, mas coisas novas Deus me acrescentou de ontem para hoje, fazendo aqui essa leitura, e eu quero compartilhar com você, para a gente ver como que a Esther marcou o seu tempo, ela marcou a sua geração, ela marcou o seu povo, cumprindo o propósito de Deus. Sabia, irmãos, que a geração da Esther estava ameaçada de morte? Havia uma sentença de morte, havia, vamos dizer assim, uma perseguição contra o povo dela, e ela mudou isso aí, ela mudou, a geração foi marcada, irmãos, por Esther ter cumprido o propósito de Deus. Talvez a sua família, talvez o seu povo tem sido perseguido, tem sido, irmãos, maltratado, tem sido talvez injustiçado, mas marque, irmãos, essas pessoas que estão à sua volta, no seu tempo, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o propósito, e Deus então vai fazer justiça para a glória de Deus. Amém, igreja? Diga comigo: Deus é justo e justiça vai ser feita quando eu cumpro o propósito de Deus. Amém? Estou falando e levando para o lado de justiça, porque Deus fez justiça ao povo de Esther.
povo da Esté estava, irmãos, sendo ali, né, injustiçado, havia uma perseguição. Olha o que Deus fez. Deus deu livramento, Deus tirou aquele povo daquela sentença de morte, Deus operou justiça e abençoou eles de uma forma tremenda. Por que, igreja? Porque Esther marcou seu tempo cumprindo o propósito de Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém? Vamos então fazer aqui a leitura. Esther, vamos começar aqui no capítulo 2. Esther, capítulo 2. Esther, vamos primeiro aqui, Esther 1:12. Depois eu passo aqui o capítulo 2. Esther 1:12. Embora eu não vou falar aqui no capítulo 1 da Esther, é bom a gente aproveitar essa sequência. Aqui fala da Vasti, né? Falei para você que a gente ia ler aqui o capítulo 2, porque é o capítulo 2 que já fala da Esther. Mas o capítulo 1, verso 12, está escrito assim: porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Vamos repetir? Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Amém. Vamos entender isso aqui. O rei tinha preparado uma festa, convidou todos os seus amigos, familiares, pessoas que representavam ali no seu reinado. E naquele dia, irmãos, quando então o rei chama a rainha Vasti para ser apresentada, né, aos convidados, o que a rainha Vasti fez? Recusou a palavra do rei. Ela recusou ir à presença do rei. Entenda, irmãos, que para nós aqui, esse rei, para nós hoje é quem? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? A gente entende que a coroa para nós representa unção, autoridade, o poder de Deus. E por ela ter recusado ir até a presença do rei, o que aconteceu? Ela perdeu a coroa. A coroa foi tirada. Irmãos, veja só, aqui a gente já tira uma lição importante. Só para a gente interagir, você crê mesmo que Deus tem um propósito na sua vida? Sim ou não? Crê de verdade? Eu estou fazendo você pensar um pouquinho, irmãos, né? Mas é de propósito. Você acredita que Deus tem um propósito na sua vida? E que esse propósito tem que ser cumprido? Amém, glória a Deus. Então, se você acredita, olha só, a gente precisa entender que nós precisamos cumprir o propósito de Deus. Sabe como, irmãos? Na presença do rei. Não adianta a gente querer, irmãos, cumprir a vontade de Deus sem estar na presença de Deus. Eu me lembrei hoje de manhã, aqueles homens que queriam chegar ao céu, né? Lá de Gênesis, eles construíram lá um lugar para subir. E quando então eles querendo chegar ao alto céu, sem a presença de Deus, a Torre de Babel. E o que aconteceu? Olha só, eles queriam chegar no céu sem Deus. Chegaram? Não chegaram. E aí você lembra o que Jesus disse? No mundo, Jesus fala assim, primeiro, no mundo tereis a aflição, mas diante das aflições, Jesus também diz assim, que nós não podemos fazer nada sem Ele. Sem mim nada podereis fazer. A gente não pode, irmãos, fazer as coisas sem a presença de Deus. A gente não pode rejeitar a presença de Deus. A gente não pode recusar a palavra do Rei. Irmãos, tem um propósito. O propósito tem que ser cumprido, mas tem que ser cumprido na presença de Deus. Vamos entender, irmãos, o que adianta eu querer fazer a vontade de Deus sem estar na presença de Deus? A gente não vai chegar a lugar nenhum. O que adianta eu, Senhor, faça em mim a tua vontade, mas eu não tenho a presença dele na minha vida? Eu não vou chegar a lugar nenhum.
Então, a primeira lição que eu quero passar aqui para a igreja, irmãos, como uma instrução, e seguindo aqui o que a Esther fez, a gente vai entender que não rejeite a presença do rei. Para cumprir o propósito de Deus, o propósito tem que ser cumprido na presença de Deus. Fora da presença de Deus, irmãos, a gente não vai chegar longe. Entenda que quando ela rejeita a presença do rei, o que acontece, igreja? Ela perde a coroa. Entenda, vamos entender aqui a forma espiritual. Sem unção, sem autoridade espiritual, sem a coroa, não tem como cumprir o propósito de Deus. Irmãos, para cumprir o propósito de Deus, nós precisamos da coroa, da unção, da autoridade, do poder de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Então você pode repetir isso comigo? Diga assim: o propósito de Deus tem que se cumprir, diga, com unção, com autoridade, com o poder de Deus na minha vida. E para isso acontecer, você precisa da presença do rei, da presença de Deus. Amém, igreja? Muita gente quer fazer as coisas sem Deus estar presente, sem ter a presença de Deus. Não vai longe, A Vasti perdeu. Quem insiste só perde. A gente vê que a presença de Deus, a presença do rei, não pode ser rejeitada. Nos dias de hoje, o que está acontecendo, irmãos? Muitas são as pessoas que estão rejeitando, buscar a Deus, rejeitando ler a palavra, rejeitando ter uma vida de oração. Tem muita gente rejeitando se santificar, muita gente rejeitando ter aquela vida contínua da fé. Não, nós não podemos rejeitar, irmãos, a presença de Deus, uma vida de oração, uma vida da leitura da palavra, um devocional, uma comunhão, nós temos que ter diariamente. Nós não podemos viver sem isso. Nós somos pessoas que fomos chamados para cumprir o propósito deve ser cumprido na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Amém? Entenderam aqui a primeira informação que a gente recebe? Para cumprir o propósito, eu preciso da presença de Deus. Para cumprir o propósito, eu preciso da unção, a coroa, do poder de Deus. Eu preciso, irmãos, da autoridade espiritual. Amém? Vamos para a segunda lição, então? Capítulo 2 agora. Capítulo 2, o verso de número 15 ao 17. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abial, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E olha agora, igreja, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quanto havia. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O que aconteceu no 17? E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Amém. Glória a Deus. Eu lembro, irmãos, que na ministração da outra vez que eu fiz, nessa parte aqui, eu lembro que eu dizia que para estar na presença do rei requer
preparação. Lembra? Preparação espiritual. A gente não pode estar na presença de Deus, irmãos, com a vida bagunçada, com a vida desalinhada, de qualquer forma, no pecado, no erro. Eu digo, irmãos, para os crentes que, vamos dizer assim, errar, pecar, a gente erra, peca, falha, mas, irmãos, todo dia, toda vez a mesma coisa? Não, a gente tem que ter já mais uma maturidade. Senhor, eu estou na tua presença, se eu não posso estar imundo, eu não posso estar de qualquer jeito, eu não posso estar na vida torta. Amém, igreja? Isso é para os crentes. Agora, aquela pessoa que tá chegando agora, aquela pessoa que está conhecendo agora o Evangelho, olha, vem, se aproxima de Deus, se apega com o Senhor, vai buscando ao Senhor, vai se limpando, e aí quando você estiver, irmãos, diante de Deus, olha, viva sempre em preparação para estar na presença do Rei. Isso aqui é o que eu lembrei da última vez, mas agora a informação que eu quero te passar, irmão, sobre o propósito, é que a Esté, para cumprir o propósito, sabe o que ela fazia, irmãos, na sua preparação? Tudo que ela fazia para agradar o Rei. Ela fazia para chamar a atenção do Rei. E aí eu quero trazer essa mensagem para nós, irmãos. Tudo que você fizer para cumprir o propósito de Deus, faça para a glória de Deus. Faça para agradar, irmãos, a Deus. Faça para chamar a presença, a atenção do Senhor. Sabe, igreja, tem gente que às vezes faz qualquer coisinha, ela quer aparecer, ela quer destacar, ela quer estar vamos dizer assim, em destaque, melhor dizendo assim. Não, irmãos, lembra a palavra que diminua eu e que o Senhor cresça, Veja que quando Davi foi chamado, irmãos, para ser ungido, ele tinha até sido esquecido pela sua família, pelos seus irmãos, pelo seu pai. Mas Deus lembrou dele onde ele estava, de trás da malhada, trabalhando, cuidando das ovelhas do pai. O Davi foi lembrado. Aí tem gente que às vezes faz uma coisinha, irmãos, ela quer aparecer, ela quer estar entre os destaques. Eu tenho que brilhar, eu tenho que aparecer. Não, irmãos, tudo que você fizer, faça para agradar a Deus. Quer cumprir o propósito, irmãos? Não é para se aparecer. Eu vou mostrar para a igreja que eu sou o melhor membro dessa igreja. Eu vou mostrar para o pastor que eu sou o melhor dessa igreja. Não, irmãos. Não queira ganhar o aplauso dos homens. Ganhe a aprovação do Rei. Seja aprovado pelo Rei. Seja, irmãos, agraciado pelo Rei. Amém, igreja? Então, o que ela faz para cumprir o propósito? Ela faz tudo para agradar o Rei. Então é a mensagem que o Senhor está nos dando. Porque aí eu entendi, irmãos, por que tem muita gente que para no meio do caminho? Por que muita gente não consegue ir adiante para cumprir o propósito? Senhor, eu fui chamado, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, mas de repente, irmãos, ela vai invertendo os valores. Ao invés de Deus aparecer, quem aparece é ela. Ao invés de o nome do Senhor ser glorificado, é a pessoa que é sempre lembrada. Irmãos, olha só, isso aqui é muito sério. Quando Deus opera sinais e maravilhas através dos homens, não é o homem que deve, irmãos, ser glorificado, é Deus. Aí tem gente que fica assim, olha, o fulano, o ciclano, o beltrano, através da vida dele, olha, grandes coisas aconteceram na minha vida. A glória está sendo transferida para as pessoas. A pessoa pode ter sido instrumento na sua mão, mas a glória, a honra é de Deus. Isaías 42, irmãos, Deus fala, eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a outro não darei glória nenhuma. Então entenda, irmãos, Deus tem que aparecer. Deus te usou? Glória a Deus. Deus fez através de você um milagre na vida de alguém? Deus fez, irmãos, através de você um instrumento que abençoou outras pessoas? A honra, a glória é para o Senhor. A Esté,
tudo que fazia para cumprir o propósito, para ajudar o povo dela, que estava lá, irmãos, né, sendo ameaçado, injustiçado, sendo lá perseguido, a Esté estava, eu preciso ganhar o favor do rei, eu preciso ser aprovado pelo rei, eu preciso da aprovação do rei. Amém, igreja? Olha o versículo que eu citei aí, ó. Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outro não darei, e nem o louvor às imagens, desculpa, a ninguém, a ninguém, a outro não darei. E às vezes a gente inverte valores. Olha, o fulano, o ciclano, o beltrano, essa pessoa, tudo bem que ela foi um instrumento, mas faça como a Esté fez. Tudo para cumprir o propósito, ela fez para agradar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Amém, igreja? Diga comigo, eu vou ser bênção na vida de muita gente, mas a honra, a glória é de Deus. Amém, igreja? Você crê nisso? Você vai ser muita bênção na vida de outras pessoas, mas lembre-se, foi Deus que fez através de você. É Deus que vai fazer através de você. A Esté, tudo que ela estava fazendo era para agradar o rei, era para ganhar, irmãos, a aprovação do rei. Aqui eu fico imaginando o que adianta a gente então ganhar o aplauso dos homens e ser reprovado por Deus, né? O que adianta, irmãos, a gente agradar os homens e ser reprovado por Deus? A Esté, ela foi, olha aí, no versículo 17, ela foi graciada, né? Achou perante ele graça e benevolência. Então veja que ela ganhou a aprovação do rei, porque tudo que a Esté fazia para cumprir o propósito, ela fazia para chamar a atenção do Rei dos Reis. Senhor, é para o Senhor, Senhor, é para o teu nome, Senhor, é tudo para ti, Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos para a terceira lição. Esther capítulo 3, a partir do verso 5 e 6 aqui. Aqui no capítulo 3 entra aquela história do Amã, né? Amã é exaltado e cria-se ódio a Mardoqueu. Então aqui a gente vai ver que agora cria-se uma birra, né? Cria-se uma perseguição. O capítulo 3 agora começa a aparecer Amã. Amã, eu quero dizer para a igreja aqui, irmãos, que é a ação do próprio inimigo, né, contra o povo de Deus. Veja que a Esté estava tudo ali, fazendo as coisas para agradar o rei, para ganhar a aprovação do rei, e agora acontece que Amã vem para perseguir. Eu até disse isso de manhã. Amã veio para, irmãos, fazer a Esté desistir do propósito. Eu quero dizer para você, irmãos, nós temos propósito de Deus para ser cumprido. Em qual tempo, igreja? No nosso tempo, na nossa geração. Mas vai surgir os Amãs da vida, tá? Vai surgir os enviados de Satanás, vai surgir as pessoas que vão, irmãos, ser instrumento, né, do inimigo para fazer você desistir do propósito que Deus tem. Cuidado, abra os seus olhos, fique atento. E o que aconteceu aqui? A gente pode ler aqui o versículo 5 e 6, e vendo, pois, Amã, que Mardoqueu não se inclinava e nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de que, igreja? De furor. Repete, Amã se encheu de furor. Olha para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela assim: Satanás vai fazer de tudo para parar você. Diga assim: vai fazer de tudo para você não cumprir o propósito de Deus. Olha só, Amã se encheu de furor, de raiva. Ele se encheu, irmãos, de ódio. Não, vão parar eles não vão cumprir este propósito. Olha só, igreja, a gente precisa estar muito atento.
Muitas vezes você está caminhando, né, para fazer a vontade de Deus, para marcar vidas para a glória de Deus, e de repente do nada as coisas começam, né, a desandar, as coisas começam, né, de uma forma você fala assim, eu já disse em outra ministração, não sei se você estava aqui, mas veja, quantas vezes a gente fala assim, agora eu vou ser fiel a Deus, agora eu vou pegar sério na caminhada com Deus, agora eu vou honrar a Deus, eu vou temer a Deus, agora eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me consagrar, e aí você até faz esse propósito com Deus. Aí de repente, irmãos, as coisas começam a desandar na vida financeira, às vezes até briga no casamento, às vezes até coisas com os filhos, as coisas começam, parece que a pessoa até fala, tem até o costume de alguns falar assim, ó, o diabo se levantou, né? Não tem casos assim, irmãos? Olha só, isso aqui é a ação do Amã, para impedir você de cumprir o propósito de Deus. E o Amã ficou como, igreja? Furioso. Isso aqui eu falei de manhã, irmãos. Olha, quero que você entenda com profundidade de que Deus está aqui abrindo os nossos olhos. Quando a gente está decidido a cumprir o propósito de Deus, o diabo e os seus demônios ficam furiosos. Você não vai estar fazendo a vontade dele, então ele não vai ficar legal com você. Ele vai de uma forma se revoltar, ficar furioso, vai fazer de tudo, para tirar a coroa de você. Para tirar, irmãos, a autoridade, a unção foi derramada sobre você. Então, abra os olhos, não permita que isso venha acontecer. Como? Daqui a pouco eu falo. Versículo 6. Porém em seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, pois lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Pega essa parte final aí do versículo 6. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus. Veja que a investida do diabo, irmãos, ela é insistente, é constante. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para preparar para você, dizendo que as coisas não são fáceis, as coisas não é uma moleza. Tem gente que às vezes vem para a igreja e fala assim, agora eu vou para a igreja, tudo vai ser mil maravilha. Eu vou para a igreja, Deus é amor, é paz, é alegria, e assim eu vou viver sempre. E não é assim, irmãos. A gente tem desafios, a gente é confrontado, a gente é perseguido, a gente é, irmãos, muitas vezes até maltratado, a gente é, de uma forma alvo quando decidimos fazer a vontade de Deus. Mas isso a gente também não pode se desesperar, porque nós temos um Deus que nele nós podemos todas as coisas, podemos vencer a perseguição, podemos vencer, irmãos, a humilhação, a palavra de Deus se cumprindo. Mas eu tenho que entender, irmãos, que quando eu estou decidido, eu preciso me encher de Deus, buscar revestimento de Deus, para poder ter resistência. Aqui entra então a terceira lição. Para cumprir o propósito de Deus, eu tenho que me revestir de Deus para ter resistência e vencer toda a injustiça. Amém, igreja? Diga comigo, para cumprir o propósito de Deus, eu preciso me encher de Deus para ter resistência e vencer toda a injustiça. Amém? Guarda isso. Se encha de Deus para você ter resistência e poder então vencer toda injustiça. Eles estavam sendo injustiçados. Era uma grande injustiça, irmãos, o que estava fazendo aqui contra o povo judeu, o povo da Esther. Mas eles estavam se preparando. Eles estavam buscando em Deus. Eles estavam se enchendo, buscando resistência. Olha o que aconteceu no capítulo seguinte.
capítulo 4. O verso é o de número, vamos ler aqui o 15 e 16. Esther 4, 15 e 16. Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que acharem em Susã, e fazer o que, igreja? Jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo que Esther lhe tinha ordenado. Amém. Olha só, igreja, isso aqui é interessante também. Para cumprir o propósito, nós precisamos usar as armas corretas. Tem gente que está usando, irmãos, as armas erradas. Ou talvez a arma que ela tem, só que na hora errada, no momento errado. Se você fizer, irmãos, vamos dizer assim, algo que aparentemente é certo, na hora errada, vai dar errado. Você tem que usar, né, vamos dizer assim, as coisas certas, na hora certa, para dar certo aquilo que você quer, né, alcançar. Então aqui eu vou aqui focar primeiro na parte espiritual, depois a gente vai falar no processo pessoal, né, que muita gente, às vezes, o que está faltando na vida de muitas pessoas é esse discernimento. Quando eu digo aqui armas corretas, irmãos, é para a gente discernir se o momento de lutar é de forma espiritual, ou se o momento de lutar, irmãos, é nas minhas atitudes, é nas minhas decisões, é no meu posicionamento. Sabe por quê, irmãos? Quantas pessoas que elas têm ali um problema, e aí elas não discerniram se esse problema é espiritual, ou se pode ser resolvido com uma atitude. Aí elas invertem. Ao invés dela estar ali orando, ela quer resolver na força do braço. Ao invés de ela estar ali resolvendo, vamos dizer, nas atitudes, aí ela está lá na oração. E aí entra dia, sai dia, entra mês, sai mês, entra ano, sai ano, e nada acontece. Por quê, irmãos? Ela está lutando, mas está lutando com as armas erradas. Eu tenho comigo, sempre falo, irmãos, problemas espirituais se resolve de forma espiritual. Você pode repetir isso? Problemas espirituais se resolve de forma espiritual. Como? Oração, leitura da palavra, consagração, jejum. Você pode, irmão, se santificar, você pode dedicar a Deus. Essas são as armas espirituais, o louvor a Deus. Amém, igreja? Então os problemas espirituais, eu tenho que usar essas armas, esses meios para vencer os problemas espirituais. Agora, se eu identifiquei, irmãos, que o problema não é espiritual, eu tenho que usar a arma certa. Não? Como eu estou dizendo aqui, tem gente que às vezes ela já orou, mas, irmãos, agora já não é mais oração, agora é ação, é atitude, é um posicionamento, é uma pronúncia, né? É uma decisão na sua vida. Essa é a arma que precisa ser usada. Lembra o que Deus falou para Moisés? Diga ao povo que fique orando. Não, o tempo de orar já foi. Diga ao povo que marche. Agora, Moisés, é a ação, é a atitude. Moisés, agora vocês têm que avançar. Era a arma do momento. Amém, igreja? O que a Esther fez? Ela entendeu. Essa batalha, esse problema é espiritual e vamos resolver de forma espiritual. Vamos pegar aqui o armamento da fé. Aí eles pegaram lá o jejum. Vamos jejuar 3 dias. Se consagraram, jejuaram. Irmãos, buscaram a Deus. E o que aconteceu? A grande atuação de Deus diante das armas que Deus nos disponibiliza
Eu falei de manhã, irmãos, as armas de Deus para nós, elas não falham, né? Não vai deixar a gente na mão nunca. Com as armas de Deus, a gente sempre vai vencer os nossos inimigos, os nossos adversários, por maior que seja, por uma quantidade, né, inúmeras, que pode ser muitos, não tem problema. A arma de Deus não falha. Nós temos poder, autoridade, unção quando usamos as armas de Deus que Ele tem nos disponibilizado. Amém, igreja? Entender essa parte aqui, irmãos? Para cumprir o propósito, eu preciso usar as armas corretas. E para usar a arma correta, nós precisamos do discernimento. Senhor, esse problema aqui, Senhor, ainda não identifiquei. Senhor, me mostra. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, isso aqui é oração, isso aqui é jejum, isso aqui é consagração. Porque, irmãos, muita gente, elas ainda não estão usando as armas corretas. Se for espiritual, se trata de forma espiritual. Mas se for, irmãos, vamos dizer, algo que você pode tomar uma decisão, tome essa decisão. Não fica com medo, não. Não fica receoso, mas e o que poderá me acontecer? Se Deus falou, Ele falou, Ele garante, Ele sustenta a sua palavra. Deus, irmãos, Ele dá garantia na sua palavra. Então faça, haja, toma a decisão, se posicione na fé com coragem. Amém, igreja? Digam graças a Deus. As armas corretas. Para cumprir o propósito de Deus, eu preciso usar as armas corretas. Amém. Vou terminar aqui já. Vamos ler aqui o capítulo 5. O capítulo 5. O que acontece aqui no capítulo 5? Vamos ler o verso 2 e 3. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Para quem não sabe, irmãos, o cetro era como se fosse um instrumento, né, que o rei tinha, que só podia estar na presença de reis se tivesse a permissão de tocar o cetro, né, de ouro. Imagina aí, né, como se fosse assim um símbolo do microfone. Então, olha só, o rei estendeu, e a Esther, então, com a autoridade, né, com a autorização, ela toca, ela ganha a permissão, ela recebeu o favor do rei. Aqui, irmãos, olha o que acontece, versículo 3. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Aqui, irmãos, olha o que aconteceu. A gente vê que a Esther, ela confiou no Senhor de todo o seu coração. Ela acreditou que Deus faria justiça em seu favor. Aqui a Esther está ganhando a sentença, está ganhando a causa. Deus está fazendo justiça a partir de agora, irmãos. Se a gente pegar aqui o capítulo 6, você vai ver que as leis, o rei tinha as suas leis, as suas crônicas, que eram ali determinadas, e ali o rei lembra da crônica, do que tinha acontecido. Então a gente vê que agora a justiça começa a ser feita. Olha, é todo um processo, irmãos, para cumprir o propósito de Deus. Eu não posso apenas, Senhor, faça em mim a tua vontade e pronto, e acabou. Não, veja que na história de Esther aqui a gente tem 4 lições pelo menos. A quinta, a gente vê a justiça de Deus em favor dela. Vamos recapitular quais são as quatro lições, como um passo, né? Um passo de vez, um passo de fé para cumprir o propósito. Primeira lição, o que nós aprendemos? Para cumprir o propósito,
eu preciso estar na presença do Rei. Não posso rejeitar a presença de Deus. Para cumprir o propósito, segundo, tudo que eu fizer tem que ser para agradar a Deus, o Rei dos Reis. Terceiro, para cumprir o propósito, eu preciso, irmãos, me preparar, buscar em Deus resistência para então vencer a injustiça. Quarto, para cumprir o propósito de Deus, eu preciso lutar com as armas corretas. Aí fazendo isso, fazendo assim, Deus faz justiça. O propósito se cumpre. Você pode agora ler o capítulo 6, irmãos, que agora ela recebe da parte do rei o livramento. Deus dá ali através do rei o livramento para o seu povo. O povo que estava sendo injustiçado, o povo que tinha sido sentenciado, agora está sendo livre esse povo das mãos, né, dos inimigos, porque a Esther decidiu lutar pelo seu povo. A Esther decidiu cumprir a vontade de Deus na sua vida. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Eu creio, irmãos. É claro que eu peguei aqui uma história, mas cada um tem a sua história. Cada um sabe o que tem passado no seu dia a dia. Mas que você possa entender, irmãos, que existe um propósito que você precisa cumprir no seu tempo para marcar a sua geração. E tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. E assim, Deus fará justiça. Deus vai dar livramento. Deus vai, irmãos, anular sentenças de morte, de destruição contra o seu povo, contra a sua família, contra os seus negócios. Quantas coisas o diabo talvez já planejou, né, em destruir sua vida, em destruir sua família, irmãos, e Deus então tem anulado essa sentença. Deus tem desfeito, né, essas obras do mal. E Ele vai continuar fazendo, porque Ele é Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo Deus. Amém? Fique em pé então, vamos orar, vamos nessa hora. Repete mais uma vez comigo: existe um propósito que precisa ser cumprido, diga, no meu tempo, para marcar a minha geração. Amém? Diga, eu não vou fugir desse propósito. Só para interagir, irmãos, e descontrair, né? Diga assim, não seja Jonas. Eu lembrei do Jonas agora, né? O Jonas fujão, né? Não, irmãos, não seja Jonas não, tá? Ó, não foge não, porque senão o Senhor vai atrás, né? O Jonas provocou a tempestade. Quando a gente foge do propósito, a gente cumpre, irmãos, ali, né, a nossa vontade, e aí a gente provoca tempestades grandíssimas. Jonas não precisava ter passado por aquilo, só passou porque fugiu do propósito de Deus. Talvez você há muito tempo está fugindo do propósito de Deus. Talvez é isso por causa da tamanha tempestade que você tem enfrentado. Irmãos, diga sim para Deus, diga sim para o propósito. Diga como Isaías. Lembra da história lá de Isaías, quando Deus chamou? A quem enviaremos? Senhor, quem vai ser? O Isaías logo disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor, que eu faça a tua vontade. Irmãos, que você possa ser despertado hoje pelo Espírito Santo. Existe propósito de Deus para ser cumprido na sua vida. E lembre-se, não é porque tem um propósito que esse propósito tem que ser cumprido numa função dentro da igreja. Não é dentro da igreja. A casa e casa, tem gente que é na igreja, né? No altar, cantando, tocando, pregando, sendo obreiro, sendo evangelista, sendo tia da escolinha. Tem gente que tem essa chamada, mas tem gente que tem, irmãos, propósito e cumpre até fora da igreja. Sabe, olhando assim no geral, eu até falei isso de manhã também. Lembra quando Jesus era patrocinado pelas mulheres para fazer a obra de Deus? Ele não tinha condições, mas Deus levantou aquelas mulheres para patrocinar, financiar, irmãos, vamos dizer assim, o ministério de Jesus. Sabe, tem gente que às vezes irmãos, o propósito de Deus ser coluna da casa de Deus. Pastor, eu não prego, eu não canto, eu não visito.
Talvez, irmãos, o propósito de Deus na sua vida é ser coluna, né? Dar condições que a palavra de Deus seja pregada, anunciada. Fica feliz, porque isso também, irmãos, é propósito. Isso Deus é glorificado. Amém? Então, procure entender qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. O que Deus quer fazer através de você. Amém. Deus, vamos terminar essa transmissão. Deus abençoe você do YouTube, do Facebook. Compartilhe e manda para outras pessoas, para que elas possam também entender que existe um propósito para ser cumprido no seu tempo, na sua geração. Deus